A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Meu nome é Carolina Braga. Vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade. Gostaria de imensamente agradecer a presença de todos vocês, daqueles que estão vindo na casa pela primeira vez ou daqueles que sempre nos acompanham. Hoje nós temos a presença do Murilo, a Camila, a Johanna e a Débora. São ex-alunos da Mocidade. E eu gostaria de chamar ao palco o nosso convidado da noite, Gustavo Batista, por favor. Boa noite, Gustavo. Obrigada pela presença. O nosso programa de hoje, o tema é mediunidade. Será que é coisa da minha cabeça? Esse tema, o nosso programa como um todo, foi baseado nas perguntas dos alunos da Mocidade, nas dúvidas que eles tinham. O Gustavo, ele é trabalhador da casa, ele é professor universitário, trabalha aqui há quase 30 anos, ele faz parte do Conselho Fiscal, ele é chefe da DIAMO, que é a Divisão de Apoio ao Médium Ostensivo, e ele é o coordenador do PROAMO, o Programa de Apoio ao Médium Ostensivo com sinais de eclosão da mediunidade. Gustavo, fala para a gente um pouquinho sobre o PROAMO, para começar, por favor. Bom, boa noite a todos. O PROAMO é um programa que surgiu aqui na casa há 4 anos, quando do início da gestão passada. A casa sempre recebia uma quantidade muito grande de pessoas que tinham eclosão de mediunidade, muitas vezes nem sabiam o que era isso, mas não tinham, muitas vezes, a compreensão desse problema e não tinham estudo sistematizado. Então, havia uma restrição para que eles começassem, né, a educação mediúnica, porque não havia um estudo sistematizado concluído. E nós começamos, então, em função de uma demanda reprimida muito grande, que aconteceu quando da implementação das fases do ESG e do ESME, em conjunto com a FEB, houve um fato, que eu não digo que seja aleatório, porque tudo é previamente estabelecido, mas nós tínhamos uma demanda reprimida de 360 médiuns para a educação da mediunidade. Foram criados 4 grupos à época para atender a uma demanda grande. Eu comecei com um grupo com 38 médiuns, fugindo muito ao padrão que normalmente a gente tem de em torno de 20 médiuns, não mais do que isso. E funcionava muito bem. E aí, ao longo desse processo, a gente começou a atender as pessoas que chegavam à casa com sinais de eclosão de mediunidade, em sofrimento. Aquelas pessoas que tinham dificuldades de tocar a sua vida por causa das questões mediúnicas. E nós começamos a acolher, com aval do Conselho, começamos a acolher essas pessoas nos grupos mediúnicos, nesses grupos específicos, que eram grupos de educação da mediunidade para pessoas que ainda não tinham feito o estudo sistematizado. Havia uma resistência muito grande a esse tipo de trabalho, e a gente foi percebendo ao longo do trabalho que as pessoas iam se harmonizando muito rapidamente, ou seja, em média, com 4 semanas de frequência ao grupo, as pessoas já começavam a ter uma certa normalidade em suas vidas, já tocavam a questão dessa maneira. E aí começamos então a esboçar os dirigentes desses grupos, juntamente com a Germana, que é a diretora da DAI, nós começamos a esboçar um projeto para levar ao Conselho para criar uma estratégia dentro da casa que se perpetuasse. Porque um programa dentro de uma divisão, ele pode, com uma mudança de direção e tal, ele pode ficar. Mas uma divisão, ela não se perde, porque ela passa a fazer parte do organograma da diretoria. Então, nós começamos essa estrutura. Atualmente, nós estamos com 6 grupos, são 5 grupos de educação. Existe um grupo de tratamento desobsessivo para médios ostensivos, que se assemelha aos grupos de tratamento intensivo, antigo PAS 3, que está vinculado à divisão porque os médios, quando chegam e que precisam de tratamento, a gente encaminha para esse grupo
e eles são então tratados. O ano passado nós atendemos em torno de 130 médiuns na divisão como um todo, né? E temos assim resultados muito interessantes, muito favoráveis. A gente vai começar uma divulgação para consolidação de uma cultura dentro da casa com relação a essa divisão e a esse programa. Então, a gente vai começar a mostrar algumas pessoas que se autorizaram, né, a divulgação de suas histórias, mas nós temos pessoas que chegaram aqui com relatos, né, de problemas bastante significativos e que hoje tocam sua vida de forma muito normal, né? Porque mediunidade é coisa santa e como tal deve ser tratada. Né? Muito bacana. Inclusive, Camila, você participou de uma época do programa? Fala um Foi. pouquinho pra gente. Foi. Eu fiz acho que uns 3 anos. Foi uns 3 anos. A minha mediunidade aflorou quando eu estava na mocidade ainda. Tinha 1 ano que eu frequentava a casa. Não cresci em um lar que fosse seguisse a doutrina. Então, eu não tinha noção nem do que era médium. Então, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, comigo, eu estando no meio da aula, eu sentia coisas no meu corpo. Não sabia se era meu, se era de alguém. Via gente, eu não sabia se eu estava vendo ou se eu estava imaginando. Tinha vontade de escrever coisas que eu achava que não eram minhas, então eu precisei ter essa assistência. Então eu fiz o Proamo, só que quando terminei a mocidade, junto com o Proamo tem que fazer o ESME. Então eu tive que terminar, fazer eles juntos para ter tudo certinho, né? Porque você vai entender que o que acontece com o seu corpo não é pensamento, também é físico. Então, você vai entender na aula de filosofia o que acontece, você vai entender na aula de ciência o porquê disso. Conhece a ti mesmo, vai te explicar o que é seu, o que não é seu. Então, você precisa tanto estar no grupo para entender, controlar isso, para não te atrapalhar no seu dia a dia. Isso. Né? E também para entender. Você vai entender que, minha mão está assim tremendo, mas não sou eu. Por que ela está tremendo? É porque você já entende e você consegue lidar com aquilo. Então, assim, foi muito bom. Hoje em dia eu estou bem comportada. Hoje em dia não acontece nada. Então, assim, ajuda bastante. Começou quando eu tinha dos 17 para 18. Hoje eu estou com 23. E aí estou tranquila. Em grupo agora, estou num grupo fase adulta, né? Tá bem legal. Eu lembro de você. Obrigada, Camila. Mais alguém, meninos, que querem falar a experiência? A minha experiência foi um pouquinho mais tranquila que a da Camila. Na verdade, eu considero até que eu dei um pouquinho de sorte, porque as coisas aconteceram mais calmas. Minha família é espírita, né? Então eu frequento centros espíritas desde que eu nasci, praticamente. Então eu fiz o estudo, eu fiz a mocidade e depois eu fiz o ESME. E assim que eu terminei o ESME, eu decidi entrar no grupo de passe antes de entrar para o grupo de educação da mediunidade. Mas aí algumas coisas foram acontecendo na minha vida, eu tive algumas crises de ansiedade. Aí eu fui para o tratamento fraterno e me falaram, olha, isso aí é a sua mediunidade aflorando. Daí eu fui encaminhada para um grupo de educação da mediunidade e daí logo no primeiro encontro, daí já aflorou a mediunidade, né? Mas então foi bem mais tranquilo, assim, comparado com o da Camila, né? Mas hoje em dia, então, também para você tá mais tranquilo, né? Tá dentro de um grupo sim, mediúnico. Estamos as duas bem comportadinhas. A gente é do mesmo grupo, grupo, bacana. Gustavo, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né, no item 159, ele traz para a gente que a seguinte passagem, né? Toda pessoa que sente influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui um privilégio, e são raras as pessoas que não possuem pelo menos um estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Diante disso, a gente entende que podemos afirmar que todos são médiuns. Mas como é isso para o jovem? Como é que ele pode entender que essa afirmação de que todo mundo é médium? Tá. Todo mundo percebe de uma forma ou de outra a presença do plano espiritual. É aquela questão do anjinho e do diabinho dizendo faça isso, não faça isso. Todo mundo tem algum tipo de
de percepção, algum tipo de intuição, algum tipo de noção dessa influência espiritual. São casos raríssimos de pessoas com esquizofrenia que, como há um processo de redução, inclusive, de tamanho de cérebro, essas pessoas não percebem essas influências, mas são casos muito raros. Porque todo mundo tem na sua glândula pineal, ou seja, se você traçar uma linha reta entre os seus olhos e o topo da sua cabeça, no encontro desses dois eixos tem uma glândulazinha, e dentro dela existem cristais de apatita, que é um mineral que é o mesmo do esmalte do dente. Quem tem mais, percebe mais essa presença. Mas o que acontece é o seguinte, então todo mundo tem uma percepção, todo mundo de alguma forma já teve uma intuição de, eu devia fazer tal coisa, né? Teve alguma percepção em sonho, algum tipo de relação desse tipo. Mas existem pessoas que, em função da quantidade de cristais de apatita que tem na sua glândula pineal, elas têm o que a gente chama de mediunidade ostensiva. Ou seja, elas captam as frequências do plano espiritual. E aí elas ouvem, elas escrevem o que estão percebendo. Alguns escrevem sem perceber, que é a escrita mecânica. Alguns veem, outros se desdobram e veem o que está acontecendo no plano espiritual. Ou seja, todo mundo tem, em maior ou menor grau, mediunidade. Mas mediunidade ostensiva, você precisa ter um corpo físico pronto e adaptado para isso. E aí, quando essa mediunidade eclode, aí você começa a perceber melhor, e aí, como Camila salientou, né? Perceber o que é meu, o que não é, como é que aquilo que eu estou vendo, né? E são coisas estranhas, porque às vezes você vê sem ver, às vezes, né? É como se fosse um sonho. Às vezes você está assim, de repente você percebe que tem alguém aqui, mas você não está nem olhando para ela e tal, e você vê, enfim, é um ver sem ver, é um ouvir sem ouvir, né? E a coisa passa muito, os que são conscientes, né? Porque tem médios que são conscientes e médios inconscientes, né? Os sonambúlicos. Mas para os conscientes é muito comum que a coisa seja tão sutil, tão tênue, que a pessoa acha que é o pensamento dela. Daí eu achei sensacional o título da nossa conversa aqui, né? Será que é coisa da minha cabeça? Porque essa é a dúvida mais frequente na educação da mediunidade. Será que é meu ou é do outro? Né? Mas é essa a questão. Então todo mundo tem, em maior ou menor grau, mediunidade, mas mediunidade ostensiva você precisa ter um corpo pronto para isso, para captar essas frequências do plano espiritual. Perfeito. E quando o jovem fala, por exemplo, assim, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho mediunidade, não sirvo para nada. Essa questão de não achar que ele não é médium, né? Como é que ele pode se descobrir? Será que, por exemplo, tem uma idade onde a mediunidade vai se desenvolver, mais adulto, mais jovem? Não tem uma regra. Você tem, até os 7 anos, é muito comum, como ainda não houve o fechamento do processo de encarnação, né? É muito comum que a criança tenha um contato com amigos espirituais, que ele veja, que ele ouça, né? É muito comum isso, que ele brinque com um amiguinho invisível e tal. Mas não existe uma idade para que isso aconteça, né? Ela pode sempre existir. Eu tenho médiuns que comentam comigo, foi bom entender o que sempre aconteceu na minha vida. E tem gente que um belo dia tem gente que passa por um trauma, e aí esse trauma desencadeia um processo. E tem gente que, naturalmente, em função do trabalho, às vezes vai desenvolvendo. O mentor espiritual do nosso grupo, Arnaldo Rocha, que foi dirigente do grupo Meimei em Pedro Leopoldo, era marido da Meimei, né? E ele era o dirigente do Chico. Quando o Chico disse a ele que eles iam fazer um trabalho específico de desobsessão, ele se sentiu muito angustiado, porque ele não via nada, não ouvia nada. E Chico disse a ele que Emmanuel havia dito que eles estavam trabalhando na ampliação da intuição dele. Depois de 60 anos de atividade mediúnica, trabalhando com a mediunidade, Arnaldo via os espíritos como vocês estão me vendo. Então, essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo, com a dedicação. Ele tinha um corpo preparado para isso, mas naturalmente foi surgir. A mediunidade vem como um carro desgovernado ladeira abaixo. E aí a gente tem que segurar o touro pelo chifre para a gente poder ajudar, né?
Eu ia poder ajudar. Exatamente, assim, os meninos todos, na verdade, todos aqui, inclusive eu, participamos de grupo mediúnico, né? Então a gente percebe essa importância, né? Na casa a gente tem diversos grupos, em diversos horários, diversos dias. Como regra, a gente tem que concluir os estudos do EJE, do ESME, tem a questão do promo, mas como regra a gente tem que cumprir esses estudos. Mas, meninos, para vocês, assim, como que é essa questão de participação no grupo mediúnico? Essa questão das responsabilidades de um grupo mediúnico, dos deveres, essas sensações? Então, no caso, o dia que eu tenho grupo, para mim é o dia mais estressante. Parece que o dia que você tem grupo, você acorda, o elevador ele quebra, a pessoa quer passar por cima de você na rua, entendeu? E aí você não vai comer carne, alguém aparece com batata frita e carne e bacon, entendeu? E você não quer comer aquilo. E tipo, aparece de tudo que você não pode. E aí você tem que respirar e vamos ser forte, vamos lá. Só que eu acho que, assim, no caso, esse cuidado básico que a gente tem que ter no dia do grupo e do tratamento, que é evitar a carne, evitar o consumo de chocolate, café, é para a gente se sentir mais leve. Eu acho que na hora do grupo mediúnico, você se sente mais leve e mais fácil de sentir quem está à sua volta. Então, você vai entender o que está acontecendo à sua volta, vai ver a diferença. E no grupo mediúnico, o que eu acho? É um momento em que eu vou dar, no meu caso, é a passividade, é a escrita, é o desenho, às vezes é a vista. E aí são coisas que acontecem em uma hora que eu não aconteceria em uma semana. Então, são sensações que eu tenho em uma hora que muda o seu jeito de enxergar. Eu acho que você começa a ter uma certa compaixão pelo próximo. No grupo mediúnico, você não vai atender a melhor pessoa do mundo. Você vai ter que entender o que aconteceu com ela e ter a compaixão de aceitar aquilo e falar: Deus perdoa, entendeu? Vamos resolver, vamos tratar, vai dar tudo certo. Então, assim, você tem que, aquele dia que é estressante, aquele momento tem que ser um momento mais calmo para você. Então, assim, é uma coisa que muda. Você acha que fica uma pessoa melhor, entendeu? Participando. Para mim, acho que é mais ou menos assim. E Camila, para você, você sente que você controla melhor a sua mediunidade hoje em dia no grupo mediúnico, já que para você no início foi tão difícil essa questão da mediunidade? Hoje em dia eu controlo, tipo, consigo controlar tanto a passividade, consigo perceber quem está à minha volta, quem não está, e eu falo, peraí, vamos vendo, entendeu? Tem o dia, não é assim. A escrita também não me atrapalha mais. Antes, meio do passe, meio da palestra, eu queria escrever, hoje em dia eu também controlo. O que eu não estou sabendo controlar e não estou gostando é ver. Eu, tipo, não quero ver, eu estou dormindo e tem alguém me olhando, eu fico, cara... Eu estou dormindo, entendeu? Tipo, outro dia a gente conversa, e aí todo mundo fica assim para mim, vamos trabalhar a visão, né? Então, a visão a gente não vai trabalhar agora. Porque eu sei que a escrita, eu chego na sala, fechou a portinha, apagou a luz, eu vou escrever, vou dar passividade. Agora a visão não dá, porque até com o olho fechado a gente vê. Não adianta fechar o olho. Entendeu? Então, assim, o resto tá suave. Agora, né? Vamos. Mas está no local certo. Dentro de um grupo mediúnico, as coisas vão se desenvolver. Mas vamos falar isso para eles, né? Murilo, você tem alguma experiência em relação ao grupo mediúnico também? Conta pra gente um pouquinho. Isso é até bem engraçado, assim, porque você pergunta, né? O que pode acontecer numa mera quarta-feira, né? E é isso que a Camila falou, né? Acontece de tudo. Assim, tudo que não acontece nunca vai acontecer na quarta-feira. Então, exatamente. Todo mundo aí começa a chamar para churrasco. Quem faz churrasco na quarta-feira? Não sei, mas me chamam para churrasco, acontece um monte de coisa. Quarta-feira é o dia do seu grupo, né? Isso, quarta-feira é o dia do meu grupo. Aí, enfim, acontece esse tanto de coisa. E é importante, né, essa questão, evitar o consumo de carne. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas estou aí na luta, né, tentando. Também é importante, muito importante essa questão de manter o pensamento harmonizado, né? Você, ao longo do dia, se ficar bem, né? Não ter nenhum tipo de pensamento negativo, alguma coisa assim, né? Se manter em controle e até, como a Camila falou, né? Porque ali na hora do trabalho, se você estiver bem com você mesmo, tudo vai fluir normalmente, né? E também essa questão do tempo, né? Por exemplo, sempre acontece, nunca recebo visita em casa. Chega quarta-feira, alguém inventa de fazer uma ligação, estou passando aí, não sei o quê. Então, tem sempre essa questão também, né? De você se organizar para falar, olha, agora não posso, tenho compromisso, não sei o quê. Sempre
E o trânsito também, nossa, o dia de maior trânsito em Brasília, acho que é quarta-feira à noite, gente, sério. Meu Deus. Nossa, que trânsito incrível, assim, para chegar aqui. Ou seja, tem todas essas dificuldades, mas depois, com o tempo, você vai se harmonizando e tudo vai fluindo bem, né? Às vezes já começa quando você acorda, já não acorda bem, mas justo no dia do grupo. Às vezes até no dia anterior, assim, você já começa a sentir. E tem que ter a perseverança coisas, para não desistir, né? Não desistir dia naquele dia, né? E Gustavo, Camila, desculpa, pode falar. No dia do grupo, dia seguinte você acorda, parece que não dormiu, entendeu? Porque você vai para o grupo, você vai para casa e fala assim, irmãos, vão para casa, o trabalho continua. E aí, de manhã, quando você acorda, tipo, eu dormi, tipo... Levei uma surra, né? Nossa, parece que eu dormi com um elefante em cima de mim, entendeu? Como assim? Eu dormi mesmo. Trabalhou durante a noite? Você trabalha no grupo e quando você vai dormir também. Então, assim, é um trabalho, tipo, antes, durante e depois. Exatamente. Entendeu? Mas é tranquilo, você se acostuma. Tem 5 anos que eu tô nessa. E terça-feira ninguém me chama para sair, porque terça-feira eu não posso. Meu grupo é na terça, então, terça-feira, vamos ali. Não, hoje não tem nada. Gustavo, fala para a gente um pouco sobre essa importância do jovem estar num grupo mediúnico. A gente observa que hoje em dia tem muitos grupos com jovens, né? Cada vez aumentando mais. Então, essa importância do grupo mediúnico para o jovem. Eu vejo assim, existe uma restrição com relação à idade, né? Você não pode vincular em grupos nem no PROAM, mesmo que a pessoa esteja com dificuldades, antes dos 18 anos você não pode. Mas uma vez que a pessoa ingressa, a gente percebe, assim, que é nítido, principalmente os que têm uma mediunidade ostensiva, é nítida a melhoria da condição, da qualidade de vida dessa pessoa. A Camila salientou, né, a questão das responsabilidades. Eu vejo que é extremamente importante e você tocou num ponto que eu acho muito interessante. A gente tem que fazer as coisas, se preparar, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né, em termos de pensamento, em termos mentais. Porque também não adianta nada você deixar de comer a carne e passar a reunião inteira pensando no bife do almoço, né? Você também não ajuda, né? Então tem que ser uma coisa também dentro de uma perspectiva mais equilibrada, como você bem disse, né? Trabalhar essas questões. Eu vejo que cada vez mais, eu percebo que é complicado você pegar uma moçada que é nova e que tem uma série de demandas, né, de experiências, de vida, de saídas, de encontros, de conhecimentos de pessoas, e você ter toda a disciplina que é necessária para a participação num grupo, né? Mas as pessoas vão percebendo a melhoria, no caso dos médiuns ostensivos, né, que percebem a necessidade de estar num grupo, porque fora deles eles tendem a se sentir muito mal. Então, é uma condição, é como você disse, é importante, a gente passa um dia, às vezes, muito conturbado, o dia da reunião, é muito comum isso acontecer e, de alguma forma, você ter dificuldade de vir, mas você persevera e vem. No outro dia, você, muitas vezes, né, passou a noite inteira trabalhando, nos desdobramentos das ações que ocorreram no grupo, mas você tocou num ponto no início da sua fala que eu acho fantástico, que isso independe da idade, mas qualquer um que atua na mediunidade sente na própria pele a dor do outro. E você tocou num ponto que eu acho extremamente legal. Quando você sente a dor do outro, você desenvolve a caridade pelo seu irmão. É como você falou, não é a melhor pessoa do mundo que está ali, mas é alguém que precisa ser acolhido, é alguém que precisa ser amparado, é um irmão seu. Então você envolve, você abraça, você acolhe e vamos lá, vamos tentar ajudar. A misericórdia divina está intercedendo por você. E isso é muito legal para quem está também desenvolvendo uma maturidade em relação à vida. Porque você começa a olhar a vida de outra forma. Você começa a ter uma real dimensão dos seus problemas. A gente vê muito hoje problemas muito sérios com relação a jovens, índice de suicídios alarmantes, muita complicação com relação à drogadição,
a consumo de bebida, enfim. E você começa a ver nessas pessoas que vão trabalhando a responsabilidade por causa dessa tarefa, desse mandato mediúnico que eles desempenham, e eles começam a olhar o mundo de outra forma, ou seja, você amadurece. Você começa a ver que as coisas não são só o que os livros falam, você sente na sua pele a angústia do seu irmão. E tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem de você está dando a mão a quem está precisando e o benfeitor está te dando a mão também. Então você está aqui no meio, você é um elo de uma corrente de misericórdia que vai se desenvolvendo. Então não tem como um cara que participa de um grupo mediúnico, ele sair dali como se nada tivesse acontecido. Ele tem sempre algum aprendizado, ele tem sempre alguma coisa para refletir. Não é que você vai sair daqui e vai ficar dizendo, na reunião do grupo eu vi tal coisa, eu percebi tal coisa. Aliás, a gente tem que ter muita compaixão pelos nossos irmãos que lá vão, porque eles expõem as suas dores assim de forma aberta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu me recordo, porque eu trabalho com educação mediúnica há muitos anos, mesmo antes do programa. E me recordo de, por mais de uma vez, ouvir irmãos nossos desencarnados dizendo, poxa, eu venho aqui, eu abro e vocês, na hora de fazerem os comentários, as avaliações, vocês expõem o meu drama com muita naturalidade, com muito pouco respeito. Então a gente sempre salienta para as pessoas, se for comentar alguma coisa, foque na dor do seu irmão e não nos detalhes. Os detalhes, aliás, não te interessam em nada. Não interessa nome, o que aconteceu, com quem foi e tal. Não, nada. Ele tem uma demanda, ele tem uma dor e você precisa tirá-lo dessa fixação mental de alguma forma. Então esse é um processo que eu acho fantástico. E seja para a juventude, seja para a maturidade, para qualquer nível, você desenvolve a compaixão e você passa a entender um pouquinho mais o que é a caridade. Acaba que é um auxílio mútuo, né? A gente ajuda e nós também somos Nós somos ajudados. Os maiores beneficiários. Exatamente. Uma reunião mediúnica, o médium é o maior beneficiário. Tem questões que somente os encarnados podem ajudar, principalmente na questão de choques anímicos. Quando você tem uma entidade que está há muito tempo sem encarnar, você precisa do contato com a matéria para que ela se sinta novamente mais próxima dessa matéria. Mas os benfeitores poderiam resolver praticamente tudo, ou se não tudo, das demandas dos nossos irmãos. Mas eles nos aceitam nas reuniões para que nós possamos compreender com a dor do outro as reais necessidades que nós temos. Então, nós somos os grandes beneficiários. Quando eu vejo as pessoas dizendo aqui, eu faço trabalho voluntário. Meu querido, você é o grande beneficiário. Que história é essa? Você está doando seu tempo? Não, você está ganhando. O tempo todo você vai para a reunião e você está sendo privilegiado, você está recebendo um presente que a espiritualidade está te dando, de conhecer o drama do outro sem ser o seu especificamente. Mas coisas muito, muito complicadas, muito severas, muitas vezes. E você está ali experimentando momentaneamente aquela angústia. Então você olha o outro com outros olhos. E Gustavo, em relação, muitas vezes, ao medo, porque, por exemplo, o jovem veio do estudo, viu a teoria, aí quando chega na prática, sente o medo dentro do grupo, quando realmente vê a manifestação, e aí o medo às vezes afasta ou impede que desenvolva uma mediunidade. Como é que o jovem ou né, um adulto também possa lidar com essa questão do medo dentro do grupo mediúnico? A questão do medo, ela realmente acontece. Tem gente, e não é só questão com jovens, não. O medo é inerente, né? Tudo aquilo que a gente desconhece e que a gente está vendo pela primeira vez é novidade e isso pode gerar algum tipo de receio. Eu acho que a gente tem que sempre pensar no seguinte, uma reunião mediúnica dentro de uma casa espírita tem toda uma proteção. E toda vez, isso os benfeitores sempre salientam isso nas reuniões, toda vez que você se coloca à disposição no serviço da mediunidade com Jesus, são destacados trabalhadores que lhe acompanham. A gente vê isso na literatura, os benfeitores falam sobre isso, que lhe acompanham e lhe auxiliam ao longo das suas dinâmicas diárias, cotidianas. Eles são generosos até nisso. Então, a gente entender que estamos num lugar protegido, os benfeitores aqui estão, muitas vezes aqueles que se manifestam tentando nos intimidar escondem um medo, uma dor imensa,
né? E que estão ali muitas vezes sem querer abrir ou sem querer tocar nessas questões, então eles partem para o embate, né? E a gente nunca entrar nessa questão do embate, mas ao mesmo tempo tentar acolhê-lo. E da mesma forma, aquele que está com medo, você esclarecer, você trazer para perto e dizer, olha, o que está acontecendo é isso, você está vendo? Aquela manifestação ali, está acontecendo isso, o dialogador está fazendo dessa maneira, esse nosso irmão está aqui sustentando com a oração, nos ajude com sua prece. Ao invés de você ficar preocupado em observar o que está acontecendo e achar que, de repente, é alguma coisa com você e ficar com receio daquilo, entre em prece, ajude o dialogador, né, com as suas boas intenções, com seus bons pensamentos, e é sempre importante que o dirigente esteja perto e conversando. A gente tem hoje mecanismos, o WhatsApp tem sido uma forma de esclarecer os médios, então, quando todos chegam, eu não criei grupo de WhatsApp, porque eu criei, começou a dar briga, e aí você começa a gerar desequilíbrios. Então, eu comecei um grupo, rapidamente encerrei um grupo de WhatsApp. Mas eu tenho contato de todos, e eles têm a liberdade para entrar em contato comigo, para conversar ao longo da semana, em qualquer dia, horário, e as angústias, as dúvidas. E o que a gente percebeu no programa? Antigamente a gente fazia, como na educação da mediunidade, a gente fazia a segunda parte de esclarecimentos. Depois do treinamento, né, da prática mediúnica, a gente fazia os esclarecimentos. Mas como a gente tem médiuns que têm uma mediunidade muito intensa e muitos não sabem como se portar, eles começavam a comentar e se vinculavam às manifestações novamente. Então, nós encerramos essa avaliação no final e passamos a fazê-la no início. Então, a gente tem, como todo grupo de educação, a gente tem um momento de estudo, e nesse momento de estudo, antes de começar as leituras, normalmente André Luiz, né, a gente está estudando também o Espírito Camilo, pelo Raul Teixeira, sempre voltado para questões de mediunidade, mas a gente abre. Quem tem dúvida? Eu na semana passada, eu experimentei tal coisa, quando eu saí daqui, eu fiquei assim, assado e tal. O outro diz, eu também vivi isso e tal. Então, há esse bate-bola, a gente troca informações. Então, o esclarecimento, né, o educar-se para o fenômeno, ele vai minimizando o medo com o tempo. O medo, no início, ele acontece. Normal, né? É normal. Mas quando o indivíduo já tem uma mediunidade em sofrimento, ele vem e ele experimenta um alívio que ele olha e fala, não, eu estava numa situação pior, então é melhor essa atividade. Né? Então, eu acho que o esclarecimento, a educação, como você salientou, a gente obriga... Todo mundo que está no PROAMO tem que fazer estudo sistematizado. Se o cara chega, está no meio do semestre, ele entra para o PADES. Mas ele, obrigatoriamente. E se ele sair do estudo sistematizado, ele é desvinculado do grupo mediúnico. É condição para que ele fique, estar estudando. E quando ele está nesse processo de educação, à medida em que ele vai se educando, ele vai entendendo o que está acontecendo com ele e o medo deixa de existir, porque ele percebe. Primeiro ele olha e vê, um grupo como o nosso que tem 35 pessoas, a gente funciona na sala 13, nas terças-feiras à noite. É um grupo mediúnico grande, com muitos médiuns, muitos dialogadores. Aí quando você olha, né, e ele olha e percebe que ele não é o único e que tem muita gente como ele, os medos também vão acabando, porque eles vão compartilhando e vão trocando essas informações. Muito bacana mesmo. Só lembrando para quem está chegando agora, o nosso tema de hoje é mediunidade. Será que é coisa da minha cabeça? E o nosso programa foi baseado nas dúvidas dos nossos alunos da mocidade. E aproveitando... tem muitas pessoas que têm medo, por conta do medo de se vincular a grupos mediúnicos, ou vivem numa mediunidade ostensiva e tem essa dificuldade de aceitação, de buscar auxílio, né? Meninas, vocês passaram por isso, ou vocês têm algum conhecido que passa por essa dificuldade de aceitação da mediunidade? Eu tenho um amigo meu que está passando por algumas dificuldades agora. Ele ouve vozes e ele está num momento meio depressivo. Enfim, ele não consegue... É interessante isso. Quando a minha mediunidade eclodiu,
eu tive crise de ansiedade e eu sentia coisas que eu não sabia se eram minhas. E isso é muito comum. E a gente começa a passar por essas crises existenciais de não saber o que está acontecendo, de perder o sentido da vida um pouco. E esse meu amigo está passando um pouco por isso. E daí eu e uma outra amiga nossa estamos tentando trazer ele, né? Convidamos. E daí vamos ver se ele vem. Acho que agora ele está um pouquinho mais aberto. Quem sabe vir a comunhão ajude ele um pouco, né? Débora. O meu caso aconteceu com a moça que trabalha lá em casa. Ela começou a me relatar que ela começava a ver muitas pessoas que ela sabia que tinham partido. E essa primeira vez, assim, eu estava começando os estudos estudo mediúnico, e eu fiquei, gente, o que é que eu vou falar para ela? Aí eu, vem cá, você acredita em espírito? Ela, não. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou explicar o que está acontecendo? Eu, beleza. Vou explicar o que é o espírito com termos simples e não viajar demais na doutrina, para não assustar. Missão cumprida. Ela voltou um mês depois, então, Débora, outra amiga minha faleceu, a família está ruim, e eu estou sentindo muita dor. E direto essa mulher vem atrás de mim, querendo que eu fale alguma coisa para a família, e eu não sei o que é. Meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para essa mulher? E, assim, o momento que eu achei mais difícil foi que a gente aprende na doutrina vários termos, várias palavrinhas difíceis. E como explicar isso para uma pessoa que não acredita em espiritismo? Aí a primeira coisa que eu falei foi, você pode ir no centro espírita? Ela, não, minha família é toda católica, a família da pessoa também não tem como eu ir. Beleza, como é que eu vou explicar agora o que ela é para ela fazer? E aí, assim, depois de muito tempo, eu vi que não necessitava explicar muita coisa para ela. E aí eu foquei no que a gente sabe que é básico. Então, reza, acredita em Deus, manda boa energia. E se você é católica, né, ou qualquer outro culto que você e a família frequentem, continua frequentando, acredita em Deus, vai pedindo. E aí, ao longo do tempo, ela foi me relatando, né, que não sentia mais dor, não ficava vendo tanto. Foi mais ou menos isso. Bacana. E Johanna, você falou que no seu caso não foi tão difícil essa aceitação, porque sua família já era espírita, você já tinha conhecimento. Mas eu queria saber da Débora, na verdade, se você teve essa dificuldade de aceitação para você. Porque a Johanna falou que no caso dela ela não teve, porque ela teve toda essa facilidade de já ser espírita e a família. Você teve essa dificuldade quando você começou a trabalhar com a mediunidade? Então, quando eu comecei, eu sentia muito medo, porque eu sou medrosa para... Então, eu fui para o grupo mediúnico já tremendo as bases. Tipo, meu Deus do céu, o que é que eu vou ver? Aí a minha amiga Marisa, não, relaxa, vai estar tudo certo. Aí foi tranquilo, beleza, a gente visitou, o visitar estava tranquilo, agora bora participar do grupo. Meu Deus do céu. Mas, assim, foi bem difícil no início, porque realmente você nunca sabe se é seu, se é de outra pessoa. Uma coisa que você sente muito ataque cardíaco, você, meu Deus do céu, estou nervosa. E não é seu. Vou infartar. Eu vou infartar, meu Deus, sou tão jovem, 21 anos na veia. Pois é, a mão fica gelada, o pé treme, aí você fica, meu Deus do céu, meu pé está tremendo, meu Deus, vou para o médico. E depois você vai se acostumando, assim, você vai frequentando, você vai tirando dúvidas, você vai vendo que realmente todo mundo sente a mesma coisa e vai ficando uma coisa comum. E hoje em dia, assim, eu não era médium ostensiva, eu realmente comecei a ser médium depois que eu entrei assim no grupo e comecei a desenvolver, né? A desenvolver. E aí, hoje em dia, assim, só me acontecem coisas quando eu estou lá, porque eu sei que é para trabalho, eles sabem também, então estamos de acordo. Muito bacana. Gustavo, aproveitando, então, como que a gente pode auxiliar uma pessoa que está com dificuldade em lidar com a mediunidade, não aceita, e muitas vezes, como a Débora falou, no caso da colega dela, não era nem espírita. Como que a gente pode auxiliar? Ela salientou um ponto que eu acho interessante. A gente pode fazer os nossos pedidos de intenção, né? Envolver em prece, você pode até tomar passe pela pessoa, enfim. Mas é muito difícil você convencer a pessoa de vir à casa, né, para fazer um tratamento, algo nesse sentido, se ela não acredita. Você relatou que a pessoa via pessoas desencarnadas, recém-desencarnadas, e não acreditava em espírito, né? É complicado. Então, ou é uma neurose, né? Ou é uma neurose, uma coisa assim. Então, é muito difícil você convencer uma pessoa como essa. Eu vejo, principalmente, eu sou de família católica e
o único espírita na minha família. E o que é interessante é que muitas vezes, quando vem a manifestação de algum familiar que desencarnou, quando vinha alguma mensagem, eu no início ficava muito animado e levava, né? Degravava e levava. E as pessoas vinham e diziam, não é fulano. Então você percebia, você via a pessoa chegando, você percebia a energia, você percebia todo mundo que ali estava, né? Abraçava espiritualmente a pessoa, abraçando, né, ali em oração e tal, e as pessoas, quando liam, não sentiam a mesma coisa. Aí eu comecei a entender o seguinte, para eles só funcionava o seguinte, se eu dissesse, sonhei com fulano, e aí funcionava, sonhei com fulano, está muito bem, e disse que seria interessante se você fizesse tal coisa. Ah, que interessante, teve essa nitidez do sonho, foi perfeito. Perfeito. Porque se eu disser, não, foi numa reunião mediúnica, veio por intermédio de um... Não vão acreditar. E a gente tem que respeitar a crença dos outros também, né? Mas a gente sempre envolver em prece, né? A gente tem os pedidos de irradiação. Eu tenho vários amigos necessitados e que eu percebo, muitas vezes, o ideal seria que a pessoa viesse, mas ela é reativa, então eu faço os pedidos de intenção. Muitas vezes tomo um passo pela pessoa, né? Faço minhas preces e tal. Isso aí é o que a gente pode fazer, né? É o que pode fazer. Porque ninguém cura ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Ninguém cura ninguém. Você se resolve. Né? É a sua demanda. Quando o médium começa a se vincular com a manifestação, termina, e muitas vezes eles ficam, os que são mais novos e que estão aprendendo, eles ficam angustiados e ficam naquele sofrimento de, a dor é dele, é a experiência que ele tem que passar, é o que ele está colhendo daquilo que ele plantou. Você fez o que podia fazer, você é o intermediário, você se colocou à disposição, ele se manifestou, foi ouvido, acolhido, agora a história é dele, desvincula. Você tem as suas demandas, as suas necessidades, então toca a sua vida. Até porque não dá para a gente querer ajudar todo mundo, Não. né? Senão a gente Não faz mais nada. não faz mais nada. Gustavo, uma pergunta de uma das nossas alunas da mocidade. O fato de, em alguns casos, a mediunidade interferir negativamente no cotidiano de alguém pode ter a ver com uma prova necessária para aquela pessoa? Bom, primeiro vamos entender o que seria essa interferência negativa, né? Acredito que pode ser no sentido de atrapalhar a vida social, atrapalhar os estudos. Tá. Veja só, no início da mediunidade, todo mundo começa a resolver, de uma certa forma, as suas questões pessoais. Então, isso é fato. A mediunidade em sofrimento, ou a mediunidade, quando ela vai surgindo, ela tem um componente de resolução de questões suas. É muito comum, André Luiz fala sobre isso, e tem uma obra do coordenador de mediunidade da FEB, o Trovão, que é a psicofonia nas obras de André Luiz. Quando ele fala em mediunidade enferma, ele fala que sempre nesses casos há um componente obsessivo, né? Tanto que esse foi o grande desafio quando a gente começou a receber esses médiuns. A casa não acolhia, então eles normalmente iam para resolver suas questões mediúnicas em outro lugar, e muitas vezes chegavam em desequilíbrio, piores do que se tivessem ficado na primeira vez. E aí a gente começa a atender. Todo médium que chega, a gente, de certa forma, observa por um período. E quando a gente percebe que existe uma vinculação mais severa, a gente desvincula esse indivíduo da reunião mediúnica e manda para tratamento. Não é que você está dizendo tchau, não é aqui, não. Agora não dá, nós vamos tratar e depois você volta. Tá? E, então, essa questão da mediunidade, das questões, né, mais negativas, podem ser questões de cobranças de passado. E que a gente tem uma oportunidade abençoada de se reconciliar com o inimigo enquanto estás a caminho. Só que, apesar de não estarem no mesmo plano, a mediunidade favorece isso. E aí ela pergunta, depois da questão da... Ela pergunta sobre se tem a ver com uma prova necessária para a vida dela. Uma prova necessária. É difícil, né, a gente
afirmar, né? Definir essas questões de prova, de expiação, é difícil. Pode ser que Uma sim, coisa, pode ser que uma não. coisa é fato, uma coisa é fato. Eu costumo dizer para os médiuns, né, tem um dirigente nosso que sempre usa essa fala e eu acho ela super apropriada. Você não pediu para vir com mediunidade, você implorou. Tá? Então você não pediu, você implorou. E lhe foi concedida essa oportunidade. Então, utilize, aproveite da melhor maneira possível. Né? E fazendo isso, você está trabalhando com o maior médium que já esteve nesse planeta, chamado Jesus. Eu achei tão bonito quando aquele grupo estava tocando aqui, a última música deles, eles citaram uma profecia de Joel que falava, né, que se derramaria o Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, os jovens e as jovens terão visões, e os velhos sonharão. Essa fala, ela é utilizada por Pedro no seu discurso, quando ocorre a eclosão de mediunidade dos apóstolos nos Atos dos Apóstolos, relatada nos Atos dos Apóstolos, o fenômeno de Pentecostes. Quando as pessoas começaram a duvidar e achavam que os apóstolos estavam embriagados às 9 da manhã, né, porque eles começaram a falar outras línguas, foi um fenômeno de xenoglossia. Ali foram 3 grandes fenômenos, né? Teve a vidência das línguas de fogo, né? Você tem a audiência dos trovões e você tem a xenoglossia, os indivíduos falando em línguas que eles supostamente não conheciam, mas tinham que ter esse conhecimento prévio de vidas anteriores para poder fazer isso. E começaram a pregar. E quando começaram a questionar, né, a lisura daquele processo, Pedro se levanta e faz a sua primeira preleção, né, a sua primeira pregação depois da crucificação do Mestre. E ele diz que ali estava se comprovando, estava se verificando a profecia de Joel, que é essa que os meninos cantaram. Uhum. Porque ali, naquele momento, se verificavam a máxima do Cristo: podeis fazer o que faço e muito mais. Então, quando Pedro começa a curar, depois Paulo, Tiago e tantos outros, eles faziam o que o Mestre fazia, sempre em nome do Mestre, né, da mesma maneira. Por quê? Porque eles passaram a ter, naquele momento do fenômeno de Pentecostes, né, eles passaram a ter a eclosão de mediunidade e passaram a ter esse convívio com a espiritualidade. Uma espiritualidade que os ajudava com mediunidade de cura, né, uma série de fenômenos. Aliás, o Evangelho da Mediunidade chama-se Atos dos Apóstolos. Né? Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, trata de toda essa trajetória mediúnica dos apóstolos depois do retorno ao plano espiritual do Mestre. Né? Muito bacana. E você falou um pouco da questão da mediunidade em quem não é espírita. Uma última questão de uma aluna, também de um aluno da mocidade. Pergunta o seguinte: por que a espiritualidade permite que pessoas sem religião ou com uma religião que não acredita na vida espiritual tenha sua mediunidade desenvolvida, mesmo sabendo que a pessoa não saberá lidar com isso de uma forma tranquila? Será que a espiritualidade porque não é um privilégio, como você mesmo leu no Livro dos Espíritos, não é um privilégio. Né? Não há uma vinculação com uma religião, ou seja, médiuns sempre existiram. Não é o espiritismo, né? Não é uma exclusividade das religiões espiritualistas. Não vamos só ver o espiritismo, porque a Umbanda, o Candomblé e tantas outras trazem esse contato com o plano espiritual, né? Nas suas maneiras e tal, mas cada uma trabalhando dessa questão. E também porque isso não é um privilégio de alguns escolhidos. Né? Então, não é porque o cara é espírita que ele vai ter mediunidade. Você vai encontrar mais médiuns ostensivos dentro de uma casa espírita, porque eles procuram para poder desempenhar a sua atividade e para poder, né, se equilibrar e aprender com isso. Mas o indivíduo pede para vir com a mediunidade como uma forma de desenvolver sua caridade pelo seu irmão. E com isso, isso não é privilégio. E a gente tem que lembrar de um detalhe. A gente tem hoje
se a gente for pensar em termos de população mundial, dos 7 bilhões, você tem quase a metade desses indivíduos, eles não conhecem o Cristo. Você pega os chineses, eles têm uma quantidade enorme de deuses. Os indianos, idem. Né? Outro dia eu recebi uma figurinha no Instagram que eu achei sensacional. Existem cerca de 5.000 deuses cultuados no mundo, mas só o meu é o que é o correto. Fica difícil, né? Fica difícil. Então, esses contatos, eu vejo muitas vezes padres que têm mediunidade, pastores, né? E as pessoas vão trabalhando essas questões. Só que cada um dentro de sua visão. Eu vejo assim, quando é muito comum, eu converso muito com a minha mãe a respeito dessas questões, porque elas dizem que alguns têm o dom do Espírito Santo. Traduza-se, tem mediunidade. Né? Mas se você disser, são médios, de jeito nenhum. Por quê? Porque somente os santos se comunicam. Então é uma forma uma outra nomenclatura. De pensar, né? E de agir. Mas é tudo a mesma coisa. Quando você vê no próprio Evangelho, você pega vários momentos, você lê ali, fulano era repleto do Espírito Santo, vossos jovens profetizarão. Tudo isso é mediunidade. Tudo isso é mediunidade. Né? Não existia espiritismo naquela época. Então, as pessoas tratavam a questão com muita tranquilidade. O contato com o plano espiritual sempre existiu, desde que o homem é homem. Né? Desde que o mundo é mundo, esses contatos sempre existiram. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Algumas pessoas são mais materialistas, acreditam menos nessa questão, mas ela sempre existe. Né? Então, eu não vejo assim a espiritualidade de virar e dizer, não, olha, você resolveu que você vai ser evangélico, então nós não vamos permitir que a sua mediunidade... Não, isso aí seria interferir em toda a trajetória do indivíduo. Né? Até porque, como nada é por acaso, aquela mediunidade está ali por algum motivo para a pessoa desenvolver e trabalhar. Exatamente. Né? Bom, agora nós chegamos ao momento do nosso RIA, e eu gostaria de chamar o Lucas para explicar para a gente um pouquinho aqui, Lucas. Boa noite. Boa noite. Bom, para quem não conhece, o RIA significa Reforma Íntima Agora, e é um momento que a gente traz lá das nossas aulas de todo sábado, da Mocidade, onde a gente retira algumas frases que auxiliem na reforma íntima. Então, a gente sorteia. E, bom, a gente trouxe para o nosso programa e eu vou pedir para Débora sortear para a gente uma frase. Confie em Deus e procure auxílio sempre que precisar. Caiu bastante assim a ver, né, com o nosso tema. Principalmente para a gente, que nós espíritas que estamos aqui estudando a doutrina, estamos no centro, temos que sempre ter em mente, né, que tudo que acontece com a gente, seja positivo ou seja negativo, vem com um propósito, né, de aprendizado, e a gente tem que confiar bastante nisso, assim como a mediunidade, ela vem, né, para nos auxiliar e auxiliar também outros. Então, vamos confiar em Deus, tudo vai dar certo. Obrigada, Lucas. Exatamente. A confiança em Deus é a nossa principal premissa, né? E a questão do auxílio, né, com a mediunidade, acho que tem realmente muita ligação. A gente está sentindo dificuldade, procura ajuda, estuda, lê um livro, né? Tem diversas formas de a gente poder realmente viver tranquilamente com a mediunidade, né? Viver sem que a mediunidade atrapalhe. E se ela estiver te atrapalhando de alguma forma, procura o atendimento fraterno, Isso. Eles vão te encaminhar para a sala 200, aí você procura a Diamo, a gente vai fazer uma entrevista, vai levar para o grupo mediúnico, vai observar. Sempre vai ter o auxílio. E fé em Deus, vai dar tudo certo. Meninos, se alguém de vocês quer fazer um comentário? Então, assim, principalmente no início, né, é muito importante acreditar em Deus, porque quando você está lá, você fica, gente, quem sou eu no meio dessa fila do pão? Quem sou eu nessa mesa? Você não sabe de nada, você não sabe nem se é você, se é outra pessoa. E aí é muito importante você confiar em Deus, porque a gente não está ali por acaso, né? A gente não está aqui por acaso. Tudo tem um motivo. E a gente pediu. Implorou. A gente implorou. Implorou.
E a questão do procurar auxílio é muito importante, porque quando você está, ainda mais no desenvolvimento, né, que você está lá estudando, é muito importante você confiar nas pessoas que estão ao seu redor, procurar outras experiências. Você estudar é muito importante, porque se você não estudar, você cria um limite para a sua inteligência, para entender aquilo que está acontecendo. E, principalmente, confiar em Deus. Posso fazer um comentário com relação à sua fala? Você tocou num ponto que, durante muito tempo, gerou aquela angústia que você comentou, das pessoas dizerem, eu não enxergo nada, eu não ouço nada, eu não falo nada, eu não sirvo para nada, então eu vou embora. Durante muito tempo, nas casas espíritas, a gente utilizava o termo desenvolvimento mediúnico. Então, a pessoa fazia o estudo sistematizado e ia para um grupo de desenvolvimento mediúnico. O que a pessoa já percebe quando ela vai para um grupo de desenvolvimento mediúnico? Que ela vai desenvolver uma mediunidade extensiva. E a questão não é por aí. Tanto que nós mudamos, hoje chama-se educação mediúnica. E por que é educação mediúnica? Porque você se educa para o fenômeno. É você saber como você vai sustentar. Veja, a sustentação de uma reunião é a coisa mais importante. Você pode ter uma reunião mediúnica acontecendo sem nenhuma manifestação aparente. Mas se você não tiver sustentação, você rompe o equilíbrio dessa reunião. Exatamente. Então, o indivíduo que não ouve, não fala, não vê, ele serve sim, porque ele sustenta com a sua prece, com o seu bem-querer, querer ajudar, querer contribuir. E isso fez com que a evasão nos grupos mediúnicos diminuísse bastante, porque não se criava expectativa. Você não veio para um treinamento de psicofonia, não. Você veio para aprender como se portar diante de uma reunião mediúnica, diante de um fenômeno mediúnico. Ao invés de você sair correndo desesperado porque tem um espírito falando por alguém, você fica ali em prece, ajudando, né, sustentando esse trabalho. Excelente colocação. Acho que isso gera muita dúvida, né? Mas alguém de vocês quer comentar sobre o RIA? Quando você começa no grupo, né, é bem engraçado essa questão do medo, né, como ele falou, que você fica com um pouco de medo e tal, de receio, assim, mas depois você vai, né, exatamente isso, confiando em Deus e seguindo o trabalho e as coisas vão acontecendo, né, assim, por exemplo, eu comecei como médium de sustentação, né, não desenvolvi, né, entre aspas, nenhuma mediunidade ostensiva nesse sentido, mas bem tranquilo, assim, você simplesmente confia em Deus. No início você sente aquele medo de, ai meu Deus, será que eu vou ser psicofônico? Será que eu vou escrever? Será que eu vou falar? Mas é tranquilo, assim, depois se torna natural, né? Até para aquelas questões que eu falei antes, de você chegar atrasado e não sei o quê, né? Quando você confia em Deus, tudo fica bem, né? Assim, acho que é isso. Um adendo, né, que depois se torna até o de menos, porque você gosta tanto de estar ali, de se doar, de parar aquele momento no seu dia para ver uma coisa incrível acontecer, que é você poder parar e fazer isso, é muito legal. É o que justifica algumas vezes até o trabalho. Gente, muito obrigada, né, pela participação de vocês. Acho que vocês trouxeram coisas muito boas, acrescentaram bastante para nós com as experiências de vocês. Gustavo, agradeço imensamente. Com certeza foi muito esclarecedor para todos. Se você quiser falar algumas palavras finais. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar para a mocidade. Para mim é uma alegria. Eu acho que ainda mais reencontrar a Camila aqui depois de tanto tempo e ver você bem. Isso para mim é sinal de que a gente está no caminho certo. Antes do lançamento do Livro dos Espíritos, a Germana sempre salienta isso. Você tinha mais de 40 manicômios na região periférica de Paris. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que as pessoas começaram a entender do que se tratava, ficaram em torno de 6. Então, todo mundo que era tratado como louco, que era tratado como desequilibrado, era mediunidade, só que as pessoas não sabiam como tratar. Então, quando você percebe que você não é diferente de ninguém, você tem uma possibilidade de auxiliar aqueles que muitas vezes não conseguem ser ouvidos nem vistos, né? E você se coloca ali à disposição. É uma oportunidade abençoada. Então, falar sobre mediunidade para a mocidade, para mim, é um privilégio. Estar aqui nessa casa também, trabalhando com o PROAMA. A gente agora continua, ou seja, a próxima gestão, essa nova gestão se estabeleceu. Nós vamos agora consolidar, né? Fizemos um trabalho de criação, de estabelecimento. Agora, esses próximos anos são
programas de consolidação, de divulgação e de criar uma cultura dentro da casa e, se possível, expandir isso para todas as casas espíritas, mostrando, mesmo que o indivíduo não tenha estudo sistematizado, se a mediunidade o atrapalha, o trabalho mediúnico pode ser um alento e ele pode tocar a sua vida com naturalidade. E, concomitantemente, ele vai estudando. Porque estudar, a gente estuda a vida toda, então a gente não para. Tá? Muito obrigado, uma boa noite para vocês. E para quem quiser conhecer a Mocidade, Débora? Nossa, você te pegou até meu jargão. Para quem quiser conhecer a Mocidade, nós somos um grupo de jovens que estuda a doutrina espírita. Nós temos a faixa etária de 18 a 21, porém, se você tiver um pouquinho mais, você pode chegar lá, dar uma conversadinha e entrar. É bem interessante. Assim. Nós temos diversos tipos de aula, né? Nós temos aulas, cine debates, temos encontros fora da Mocidade, trabalhamos em eventos aqui e fora. Vamos trabalhar também na festa junina do nosso lar, na barraca Bola na Nata. E, caso você se sinta interessado em nos conhecer, nós nos reunimos no sábado, das 5 às 7 horas, lá no primeiro andar, que é o andar da DED, né? E sejam muito bem-vindos, se quiserem nos conhecer. Quem estiver bastante interessado, assim, pode frequentar agora as aulas avulso, mas, no início do próximo semestre, nós começaremos a matrícula para o novo... Para o novo semestre. Para o novo semestre. Obrigada. Lembrando vocês que o nosso próximo programa é somente no dia 21 de julho, 21 de julho. Nosso próximo programa também a gente vai trazer um tema super interessante e um convidado muito especial também. Então, acompanhem nossas redes sociais para vocês serem informados. 21 de julho. Bom? Então, obrigada a todos. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos para um momento de prece. Agradecer, neste momento, a presença do Mestre entre nós, a presença de nossos mentores. Agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos para tratar deste assunto, para essa palestra tão esclarecedora, Senhor. Pedimos um amparo a cada um de nós neste momento, aos nossos familiares, amigos, pessoas queridas, aqueles entes que estão nas nossas mentes, que nós estamos mentalizando neste momento, Senhor. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. E pedimos a permissão para encerrar o programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite.